Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Espiritismo e Educação, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Estamos ao vivo, falando do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo, para conversarmos um pouco mais sobre um tema educacional à luz da doutrina espírita. Agradecemos a sua companhia e rogamos as bênçãos do nosso Mestre Jesus a todos nós, para que estejamos aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, obrigado, Marcos. Que Jesus nos abençoe e nos inspire mais uma vez. Gratidão a todos pelo carinho de sempre e atenção. Muito bem. Hoje você deve estar vendo aí, olha, assim, é só olhar para o rodapé, né, do seu vídeo e você já vai ver, ó, está surgindo agora tema a lei e a educação moral. Bem, essa lei não é referência à lei divina. Nós vamos conversar hoje sobre uma lei humana, lei brasileira, que tem tudo a ver conosco. Mas fique aí ligado para nos acompanhar e você pode participar. Basta enviar aí a sua mensagem e nós vamos aqui colocar no ar, nós vamos falando aqui dos nossos participantes. Bem, a lei e a educação moral. Hoje, nós vamos abordar a LDB, ou Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa lei foi promulgada, é a Lei 9.394, e ela foi promulgada em 20 de dezembro de 1996, quase 30 anos. De lá para cá, ela já sofreu algumas alterações, alguns adendos feitos pelo nosso legislativo, mas é a lei que rege a educação no Brasil. Depois dessa lei, nós tivemos, em 1997, a promulgação dos PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Então, o nome já diz, né? Parâmetros para os currículos. E, na sequência, nós tivemos aí a Base Nacional, por exemplo, Comum Curricular, BNCC. Então, nós temos uma série de documentos oficiais do governo brasileiro que regem, disciplinam, orientam a educação nacional, aquilo que deve ser desenvolvido nas escolas de todos os graus. Então, eu e o Ronaldo conversamos, Ronaldo deu a ideia, vamos olhar todo esse material e destacar aquilo que ele tem em comum com o que o Espiritismo defende, ou seja, a educação moral. E, claro, se esse material oficial tem pontos de contato, tem orientações sobre a educação moral, nós já podemos lançar uma pergunta. Por que não encontramos essa prática nas escolas? Então, tudo isso nós vamos conversar, não é, Ronaldo? Vamos por aí, não é? Perfeito, mano. E antes de chegarmos à lei, nós vamos tocar aqui num breve histórico, porque é oportuno. Mas, como eu sempre digo a você, se você achar que estou errado, pode cortar e nós vamos nos debruçar. Porque, com certeza, esse nosso programa promete uns 2 ou 3, hoje mais 2, que é um assunto oportuno. Por quê? Falamos tanto no Espiritismo, sobre a educação moral, os Espíritos nos trazem sempre esse norte desse aspecto que precisamos educarmos-nos, educando o outro, enfim, uma variedade de assuntos que a doutrina vem falar, e nós nos debruçamos sobre os estudos de vários teóricos, que na prática já falavam sobre isso. E na última fala nossa, nós comentamos aqui, eu e Marcos, que vocês falam muito no espiritismo, nesse aspecto moral, moralizador e tal. A educação não tem nada a ver com isso, nós vamos ver. Sim, será que não tem? Marcos já deu uma pincelada aí sobre a lei. Mas vamos voltar um pouquinho na história para que possamos compreender e ver como a doutrina espírita está de acordo com a lei, como os espíritos vêm se debruçar sobre todos esses aspectos,
pensando justamente na educação moralizadora? Vamos ver? Vamos lá. Marcos, para começar, eu gostaria que você falasse. Eu vou ler uma frase aqui, que é de um grande educador também, é do John Dewey. Ele foi formidado sobre a escola nova, sobre esse aspecto. Olha que nós estamos indo antes da lei da LDB para que nós possamos compreender que a preocupação não vem de agora, não é algo novo. Como o Marcos disse, tá, mas nem a prática. Aí é uma outra história que nós vamos falar. Mas ele fala assim, Marcos, a escola não pode ser uma preparação para a vida, mas sim a própria vida. Olha que interessante. Ora, mas vamos lá. Assim, a educação tem como eixo norteador a vida, experiência e aprendizagem, fazendo com que a função da escola seja de propiciar uma reconstrução permanente da experiência e da aprendizagem dentro de sua vida. Então, para ele, a educação teria uma função democratizadora de igualar as oportunidades, de acordo com o ideário da escola nova. Quando falamos de direitos iguais perante a lei, olha a lei aí, devemos estar aludindo a direitos de oportunidades iguais perante a lei. Não chegamos à LDB ainda. Nós estamos na escola nova. Essas ideias, esses desbravadores, vou tocar também em Anísio Teixeira, mas eu quero nos debruçar, Marcos, na escola nova. Eu sei que você vai fazer um breve histórico rápido, mas e aí, Marcos? Nós estamos antes ainda da lei e esses pensadores já começavam a pensar esse aspecto? Sem dúvida, sem dúvida. Bem, para quem não conhece essa história, sabe nada de escola nova, realmente precisamos fazer um pequeno histórico aqui. Tá? O movimento da escola nova, também conhecida como escola ativa, começou no final do século XIX, mas vai ganhar realmente corpo no século XX, principalmente até os anos 1940. O John Dewey é um psicólogo norte-americano, considerado verdadeiro filósofo de toda a base da escola nova. Com ele, inclusive, estudou, conversou e desenvolveu alguns projetos o nosso Anísio Teixeira, que daqui a pouco entra aí na conversa. E a escola nova se desenvolveu muito na Europa. Houve um movimento intenso. Nós vamos destacar aqui alguns educadores que são mais conhecidos, como, por exemplo, nós vamos ter o Célestin Freinet, na França, o Adolphe Ferrieri, a Maria Montessori, lá na Itália, etc. Porque foi um movimento amplo que pegou vários países europeus, Itália, a França, Alemanha, Suíça, Inglaterra, enfim, e também nos Estados Unidos, com Dewey à frente. E eu gostaria de ressaltar, então, essa fala dele, quando ele diz que a escola é vida. A escola é a vida. E ele tem razão, porque a escola é formada por pessoas. Pessoas vivem na sociedade humana. Então, a escola não pode ser um ente à parte, uma coisa isolada, onde as pessoas, os seres humanos, entram só para estudar matemática, no nosso caso aqui, língua portuguesa e assim por diante. Não, nós somos seres humanos, estamos fazendo o que na escola? Nós precisamos nos preparar para a vida, mas o Dewey é muito claro, não é preparar para a vida, a escola tem que ser a vida, onde nós vamos realizar todo o aprendizado social, ético, solidário e assim por diante. Agora, essa escola, daí o nome, tem que ser uma escola ativa. Mas por que ela ficou conhecida como escola nova? À época, as escolas eram tradicionais, como nós chamamos hoje. Era aquela escola, né, que você entra, você conhece a sua professora, a sua sala de aula, a sua carteira, tá? Você recebe ali a grade horária, tá?
você sabe que na segunda-feira você, no primeiro tempo, tem aula disso, no segundo tempo tem aula daquilo, no terceiro tempo, o recreio no horário tal, que dura tanto tempo, você tem os deveres de casa, etc. Ou seja, é tudo bem formatado, né? Tudo bem formatado, tá? Dependendo aí da professora ou do professor, você até pode fazer alguma pergunta, tá? Porque nem todo professor aceita que você seja lá um indagador e, pior ainda, Ronaldo, questionador. Aí a coisa pega, né? Se você for questionador, aí a coisa pega. Então, essa é a chamada escola tradicional. Então, a escola ativa veio no contraponto. Não, nós temos que mudar isso. Não é possível. Marcos, me permite só um adentro. Vejam o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Olha, é um filme oportuno para e representa tudo que o Marcos está colocando aí. É verdade. Aliás, aquela cena, né? Porque o professor era recém-contratado, ex-aluno daquela escola, ele mesmo, né? E ele é uma pessoa de outra visão. Aquela cena, eu não vou contar a história do filme, mas aquela cena em que ele vai lá ensinar literatura, né? Eles têm lá o livro que eles têm que acompanhar, né? E ele pede para o aluno, tá, começa a ler aí a introdução. E o aluno começa a ler e fala, pode parar. Né? Pode parar. Gente, podem arrancar as páginas da introdução do livro. Aí ficam os alunos olhando para ele. Como assim, professor? Vamos arrancar as páginas do livro? É só da introdução. Mas por quê, professor? Porque essa introdução não serve para nada. Não explica nada. Né? Então, aquilo que não presta, aquilo que não serve, vamos jogar fora. Podem rasgar as páginas da introdução do livro. Então, ele começa a revolucionar, a transformar o jeito de dar aula, naquela interação com os alunos e desafiando-os a adquirirem o conhecimento. Então, isso é muito importante. Então, surgiu esse movimento das escolas novas ou escolas ativas. Esse movimento veio para o Brasil? Veio, não apenas graças ao Anísio Teixeira, não apenas ele. Nós temos aí o envolvimento do Lourenço Filho, da Cecília Meirelles e outros educadores da época que beberam nessa fonte europeia, e no caso do Anísio Teixeira, primeiramente na fonte americana, e que trouxeram realmente algumas coisas novas. O Anísio Teixeira criou aqui no Brasil o projeto das escolas Parque, começando lá em Salvador, Bahia, uma escola totalmente diferente, que integrava os alunos, tinham oficinas, uma série de coisas, né, que o Anísio Teixeira, então, trouxe. E o Anísio Teixeira escreveu muito, deixou muitos livros, tudo a esse respeito. Pois bem, o que vigorou aqui no Brasil com esse movimento da escola nova? A escola tradicional, conservadora. Foi ela que acabou ganhando essa disputa, digamos assim. Mas eu acredito, né, Ronaldo, que quando nós começarmos a mergulhar aqui na legislação, nós vamos encontrar um paradoxo. A legislação é mais próxima da escola nova ou ativa do que da escola tradicional conservadora. É isso mesmo, isso mesmo. Infelizmente, só no papel. Mas aí, como você falou, Ronaldo, calma que nós vamos entrar na prática. Já vamos entrar lá. Mas esse é o problema, porque na época da Escola Nova, quando começou toda aquela nortear tudo isso, a palavra que me chamou a atenção é qualidade. Uhum. Não é a quantidade, pura e simplesmente, mas a parte da qualidade. E aí, Marcos? Não é importante isso? Ele coloca a qualidade acima da quantidade, da mensuração, que vai haver, vai acontecer. Mas de que qualidade nós estamos falando? Hoje, ar-condicionado, uma sala pintada direitinho, umas cadeiras mais confortáveis. Não é essa qualidade que nós vemos. Isso faz parte. Só um adendo. E um adendo. Você esqueceu da lousa digital. Como eu vou dar aula sem a lousa digital? Com certeza, ainda tem esse aspecto, uma televisão, né? Enfim, com todas as tecnologias de ponta,
mas faz parte de uma estruturação de organização pedagógica que vai ter que entrar como instrumento. Agora, nós estamos falando aqui da qualidade humana, desse aspecto de humanização, que ele era humanista, todos eles eram humanistas. Então, o nível de distribuição disso, tecnológico, como foi da época, como é hoje, é uma outra história. Agora, quem estará à frente disso? Quais as qualificações estarão à frente disso para que se possa qualificar os que estarão necessitados dessa qualificação? E aí, Marcos? O assunto é complexo, não é? Porque trata-se primeiro de nós termos que rever a filosofia que rege a educação. Adequar, então, a legislação a essa nova filosofia, uma filosofia humanista, né? Então, interativa, ativa. Na sequência, nós temos que mexer com os cursos de formação dos docentes, né, dos professores, porque hoje a verdade é que as nossas faculdades de pedagogia preparam os futuros professores e pedagogos para dar aula. Então, eles ficam meio que engessados nisso e não conseguem trabalhar de uma forma diferente. Então, nós vamos começar por uma ampla discussão da filosofia que rege a educação, a transformação da própria legislação, dessa proposta pedagógica, aí entrarmos nos cursos de formação de professores para mudar a dinâmica, a estrutura, como se faz a formação do professor, porque nós precisamos de um novo professor, um professor que saiba trabalhar com os alunos, quer dizer, um professor que saiba ser um orientador, um facilitador, um estimulador de todo esse processo de aprendizagem. E aí, é claro, chegamos na escola para também transformá-la. Óbvio que não dá para fazer um passo a passo. Primeiro mexe na filosofia, depois mexe na... Não. Nós temos uma complexidade muito grande no sistema educacional, então tudo isso tem que ir acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Né? E é muito importante que isso aconteça. Por isso que muitos educadores já estão falando que o que nós precisamos não é nem de uma transformação, é de uma revolução dentro da nossa educação. E que os nossos educadores entendam que a pedagogia, que é a ciência da educação, precisa reger a escola. Hoje, Ronaldo, a pedagogia está longe da escola de educação infantil, da escola de ensino fundamental. As coordenadas pedagógicas já ninguém mais sabe. Por quê? Porque segue o currículo, segue aquelas diretrizes imediatistas, né, imediatas da Secretaria de Educação ou da direção escolar, no caso da escola particular, e não se pensa muito pedagogicamente, quando se deveria pensar. Ou deturpa esse aspecto pedagógico. Me permite uma parte, Marcos. Aqui, já que tocamos nesse potencial, nesse ponto, na atual LDB está lá escrito, está lá, quer ver? Estabelecer a avaliação, ela deve ser contínua e cumulativa, e que os aspectos qualitativos sempre prevaleçam sobre os quantitativos, priorizando dessa forma a qualidade e o processo de aprendizagem. Porque eles falam muito nisso e tem a parte formativa. O que é a formatização? O que é a parte formativa, o formativo da educação? O que representa isso? São as ideias, os valores que não são aproveitados e discutidos, os tempos e espaços de desenvolvimento. E eu vou parar aqui, porque o assunto é vasto. Então, tudo que você está falando está aí. A lei, ela vem ajudar, sim. Agora, o porquê dessa prática é o que você está colocando. Então, é complicado? Não é complicado. Eu vou usar uma palavra forte, Marco, mas não tem outra. Eu penso que existe uma zona de conforto, sabe? Aquela coisa de
eu prefiro não mexer, prefiro reclamar e tal, mas não me atentar a isso ou me debruçar sobre esse aspecto, porque aí é melhor, porque eu prefiro continuar nessa zona de conforto, no que eu sei, todo mundo sabe, e permanece nisso. Eu posso estar errado, mas é o que eu penso como educador e como professor. Pois é, Ronaldo. Então, vamos pegar aqui a nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Seu artigo 1º, olha só, o artigo 1º da LDB começa assim: a educação abrange os processos formativos, etc. Eu vou parar aqui, não vou ler o artigo todo, não, porque o que interessa é isso. Educação abrange os processos formativos. Ora, o processo formativo do ser humano. Né? Então, e o ser humano é o quê? O ser humano é um ser tanto inteligente quanto emocional. Todos nós temos inteligência, todos nós temos sentimento. Agora, em graus variados. E vivemos em sociedade. Então, a própria LDB considera que a educação é um processo formativo. E que vai acontecer, está aqui no artigo, vai acontecer na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, etc. Portanto, o primeiro artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional já contempla a qualidade, já contempla a formação, esse processo formativo integral que olha o todo. Esse é o artigo 1º da lei. Tá? Somos nós que estamos falando isso e tentando aqui encontrar um viés que não existe. Não, está aqui, com todas as letras. Então, quando nós espíritas falamos que o ser humano é um ser integral e que a educação também deve ser integral, na verdade, a LDB, usando outras palavras, concorda com o pensamento espírita. Ele está falando aqui. A educação abrange os processos formativos, e esses processos formativos acontecem não apenas na escola, mas acontecem em todo o meio social que nós, seres humanos, vivemos. Então, esse é o artigo 1º da LDB. Ronaldo, deixa eu destacar aqui, porque esse artigo 1º tem 2 parágrafos. O segundo parágrafo também é muito importante para essa nossa conversa, a lei e a educação moral. No segundo parágrafo está colocado aqui: a educação escolar, então agora olhando para a escola, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Ora, para a escola se vincular à prática social, isso quer dizer que a vida em sociedade precisa entrar na escola, que isso vai ser trabalhado. Mas, Ronaldo, se no meu primeiro tempo de aula eu tenho que estudar português, no segundo tempo de aula eu tenho que estudar matemática, no terceiro tempo de aula eu tenho que estudar história, e no quarto tempo de aula eu tenho que ir lá para a educação física, cadê a vida social? Onde é que está? Aí, isso na segunda-feira, na terça-feira são outras matérias, na quarta, na quinta, na sexta. Bem, mas a LDB não está dizendo aqui no seu artigo 1º, né, que a educação escolar precisa se vincular à prática social, mas só que a vida em sociedade, em tudo que existe, simplesmente não entra na escola. Ela não está no currículo. Ó. Então, olha só a distância da escola, na sua prática, com o que diz a própria lei. E isso nem saímos do artigo 1º da LDB. Tem outras coisas aqui que nós vamos destacar e que vai mostrando que, no papel, na legislação, nós temos, sim, os pontos de contato com a questão da educação moral, da ética, da formação cidadã, né, do ser integral, e vai por aí afora. Infelizmente, com suas exceções, obviamente, nós não temos encontrado essa prática pedagógica nas escolas, não é, Ronaldo? É o que eu
estava tentando falar da zona de conforto, é o que mais observamos. Nós andamos muito, para quem não nos conhece, eu e o Marcos falou num dos programas aí, viajamos muito por alguns lugares do nosso Brasil aí, levando esse aspecto realmente de uma educação que priorize os valores, tudo que está na lei, tudo que nós estamos falando aqui. Mas eu vi muito, realmente, professores até desejando, educadores realmente, quando não era da parte dos professores, era da parte da direção. E quando não era da direção, era da parte dos professores. Então, a gente se debruçava, às vezes, ficava no meio dessas ideias, um choque de ideias. Mas, enfim, e daí para cá, lá se vão quase 27, quase 30 anos, podemos dizer, e está aí. E está aí a situação acontecendo. Claro que, vamos ser sinceros, tem escolas que estão fazendo a sua diferença. E o que me chama a atenção, nos debruçando tudo isso que o Marcos falou, nesse aspecto social, aí vem um aspecto pedagógico, que isso ainda está acontecendo, que fala-se tanto da inclusão. Por que eu quero falar sobre isso? Porque está nesse aspecto formativo. Vamos lá, o que é inclusão? As escolas não são inclusivas, ela tem aspecto de inclusão, mas falta muito para isso. Mas vamos lá. Mas, de qualquer maneira, alguma coisa tem que ser feita. Então, a criança chega, ela tem a sua deficiência, seja cadeirante, autismo, enfim, síndrome de Down, qualquer um, TDAH, vai ter lá, tem que estar onde? Separada? Não, ela tem que estar dentro de uma turma normal, chamada normal e regular, todo mundo junto. Mas interessante, Marcos, que isso é inclusão, né? Tem que ter escada, não, rampa para isso, enfim, tem todo o aparato e outra coisa. Mas ela não pode ficar só com os seus, tem que estar também com os demais, para que ela possa se desenvolver. Ok. Mas é engraçado que na hora da separação das turmas, nós temos, por exemplo, 2 quinto anos, 6º, 7º, 8º, 3º, enfim, 9º ano e primeira série do nível médio, enfim. Chega lá, separa-se 2 turmas, a melhor turma, o grupo, fica com a turma tal, com o professor Y. E os que não sabem muito, têm algumas dificuldades e tal, fica com o professor B, a turma E. Ué, eu não estou entendendo. Marcos, fica difícil de compreender o que é inclusão. Inclusão é só para chamados deficientes, mas existe uma deficiência de várias maneiras. Mas aí não é inclusão. Isso é separativismo, na minha pessoa é separativismo. Eu quero entender, Marcos, está tudo aqui na lei e nós vamos ver na prática. Eu estou dando pincelada sobre só esse aspecto. Para que nós possamos compreender, como o Marcos falou, cadê o pedagógico? Isso é pedagógico? A pedagogia fala sobre isso? Marcos, está complicado. Tá, sem dúvida, Ronaldo. E essa sua fala nos leva ao artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vou ler esse artigo. E diz aqui o seguinte: a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Eu tenho 3 destaques para fazer aqui desse enunciado do artigo 2º aqui da nossa LDB. Vamos lá. Diz aqui que a educação, olha só, a educação deve trabalhar baseada nos ideais de solidariedade humana. Ora, ser solidário é não fazer diferenças. Ser solidário é saber trabalhar a empatia, se colocar no lugar do outro. Ser solidário é estar pronto, ou pelo menos aprender a auxiliar o outro, e assim por diante. Tá? Tá? Depois, na sequência, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. Aí, Leonardo, aí você tem razão. Mas se nós temos 2 turmas aqui da 5ª série, ok, tá? Mas se você está separando esses alunos, olha, os mais fortes deixa com o professor tal, e os mais fracos com a professora tal.
Ué, então nós não estamos promovendo o desenvolvimento desses educandos. Nós já estamos separando. Então, os mais fracos formam uma turma e os chamados mais fortes, os melhores, formam a outra turma. Não, tem que ser mesclado para que uns possam ajudar os outros e todos se desenvolverem. E aí, diz aqui o artigo também, né, que a finalidade da educação é o preparo para o exercício da cidadania. Ronaldo, é o que nós estamos vendo na sociedade atual. Como esses jovens sabem viver em sociedade, respeitar os outros, cumprir com os seus deveres, etc. Não é isso, Ronaldo? Não é isso que nós estamos assistindo no nosso dia a dia? Né? Muito. Muito, não é? Muito. Ou seja, o que nós estamos assistindo hoje na sociedade brasileira e mundial, nós estamos falando aqui mais do Brasil, né? É que não se está trabalhando a solidariedade humana, não se está realmente fazendo o desenvolvimento integral dos educandos e dando as mesmas oportunidades para todos, e não estamos fazendo o preparo para o exercício da cidadania. Eu acho que eu já contei aqui, mas vale como exemplo disso, uma vez que eu estava me deslocando de ônibus aqui na cidade do Rio de Janeiro para um compromisso, e eu peguei o horário assim de entrada e saída dos alunos das escolas públicas, né? Aquele horário ali perto de meio-dia, né? E realmente, naquele dia no ônibus, os alunos entraram, né? Numa algazarra, numa coisa e tal, que, sinceramente, eu achei que nós estávamos prontos ali até para apanhar daquela criançada. E para descer foi um problema, porque eles ocuparam toda a saída do ônibus numa baderna enorme. E com uma certa dificuldade, com muita educação, realmente nós, os passageiros, tivemos que solicitar, por favor, né? Então, nós precisamos descer, né? É o nosso ponto. E olha, não foi fácil, porque eles nos olharam assim, como se nós estivéssemos, nós é que os estávamos atrapalhando, quando eram eles que estavam atrapalhando todo mundo dentro do ônibus. Então, nós vemos que a nossa educação escolar está falhando, porque não está cumprindo o artigo 2º da LDB. Ronaldo, acabei de bater os olhos aqui no nosso relógio, nós já chegamos a meia hora de programa e só falamos de 2 artigos da LDB. Eu ia falar isso agora com você, por isso que eu falei, esse programa promete muito, que ainda não entramos ainda no aspecto da doutrina espírita, como vem corroborar com isso. Nós estamos o tempo todo falando sobre isso. Mas, Marcos, pior que isso, o olhar dos nossos jovens, das nossas crianças e jovens, entra na escola. Qual é esse sentido de estar ali? Eu estou falando por experiência de sala de aula e escola. Vamos lá. Vamos ver a cena. O aluno entra na secretaria, sem bater a porta. Aí a direção estava presente, junto com a secretária, e fala assim: volta e bata a porta, dê bom dia e peça licença. Ok. O aluno fez, bateu a porta, tudo. Mas, Marcos, abre um parêntese. Ao observar isso, na prática, quem pediu não faz. O que você está fazendo aí? Aí grita. Imagina a cena. Grita. Vem aqui. Esse está perdido. É um pestinha. Não sei. Peraí. Eu estou só falando assim por alto. Mas ele entrou, foi pedido que ele retornasse, batesse a porta e tivesse o processo da sua educação. E eu? Cadê a minha educação? Ou não tem nada a ver com tudo que nós estamos falando sobre a lei da formação, da lei de formatividade? Eu não sei, tem hora que eu me debruço com certas coisas,
ou eu estou no outro mundo, ou eu sou perfeito, que não é o caso. Nós temos nossas limitações, temos sim os nossos defeitos, ninguém está aqui questionando isso ou aquilo. Nós estamos colocando a prática educativa. Ou seja, se eu fiz, olha, André, vem cá, você lembra aquele dia? O que o tio fez ou o que a tia fez? Não estava errado? Você não me chamou a atenção? Então agora você também está fazendo a mesma coisa, está errado. É o feedback, isso faz parte, é um processo. Agora, eu exijo, mas mantenho a minha postura totalmente diferenciada daquilo que eu estou exigindo. Marcos, aí a LDB, e agora vem mudanças aí no ensino médio, que é uma coisa estranha que nós observamos, tem muita gente batendo palma, que eu discordo, porque o que está mudando, o que está velho, chamado velho, quer dizer, mas você não vê a prática, esses olhares perdidos dos nossos jovens, de professores, colegas também, cansados, já começa o primeiro mês, já estão só se debruçar em atividades que cobranças e mais cobranças, vamos ser sinceros, porque isso é o que mais existe. São cobranças e mais cobranças que não, e o conteúdo que tem que ser dado. Então, vamos fazer meia-culpa aqui, porque nem tanto são os professores, não. Eles, de repente, até tentam. E, olha, vou dizer que tentam, sim, fazer o melhor. Mas esse sistema sistêmico que está em nosso Brasil, e nós estamos vendo agora aqui como um processo de correção, né, que agora não é mais operação, mas é uma ação que está sendo feita, quer dizer, muda-se o contexto, mas 2.000 homens para fazer essa ação, né, mais operação, nas comunidades, etc., o Estado presente. Ok, alguma coisa tem que ser feita. Mas o que é o Estado presente? O que é realmente, de fato, a sociedade presente? Se a sua base, a educação, na sua prerrogativa da própria lei que nos corrobora, nos fortalece, nos chama a atenção, ela está sendo rasgada. Eu quero parar por aí. É isso aí, Ronaldo. Você tocou num assunto que é importante. Aliás, antes disso, deixa eu dar aqui um abraço para a Rosane Ribeiro, que já mandou mensagem aí para nós. Um abraço a você, Rosane, obrigado por nos acompanhar. Você tocou num assunto, então, que é muito importante, a questão do exemplo. Então, eu tenho uma cena que eu vivi, fui convidado, né, fora do Rio de Janeiro, estava em viagem, e hospedado no hotel, e eu ia fazer todo um curso de capacitação numa escola, e aí me pegaram no hotel para irmos lá para a escola. Aí, no carro, conversando, eram duas professoras, o coordenador e uma professora, né? E tá, já no carro trocamos algumas ideias, foi um bate-papo bom, tranquilo, e chegamos na escola. Quando entramos, a coordenadora olhou assim, né? E viu algumas coisas, eu já não falei, não sei o que não sei o que lá, leve isso aí para não sei o que, pegue, não sei o que. E eu só fiquei assistindo, né? Fiquei lá assistindo. E fomos, então, para o encontro, né? O evento lá com todas as professoras. E eu estava lá pensando, interessante, né? Ela é a coordenadora pedagógica. Mas eu acho que não é, não. Eu acho que houve um equívoco, ela deve ser sargento do Exército, né? Sem nenhuma crítica a sargentos do Exército. Estou falando aqui a nível do sargentão, né, que só sabe sair dando ordens. Mas quando você está treinando soldados para serem bons militares, isso é uma coisa. Mas na escola, e depois eu tive a oportunidade de conversar com ela e falei assim, vem cá, você reparou no que você fez quando nós entramos na escola? É o quê? Ué, você não se tocou, não? Mal nós colocamos os pés dentro da escola, você saiu dando ordens, praticamente xingou, não sei o quê, você destratou as professoras, passou por cima delas, aquelas que estavam ali. Realmente, já me falaram muitas vezes, eu tenho que mudar esse meu jeito.
Tem. Você não acha que esse seu jeito é que está provocando uma série de problemas no relacionamento e no trabalho em equipe? Você precisa mudar. Não precisa. Porque eu vou falar aqui de humanização, né, de interação, de criatividade e tal, e você entra na escola com um chicote na mão? Não pode, você é a coordenadora. Tem que dar o exemplo. Que adianta me contratar e me chamar? Né? Não adianta nada, porque se você faz isso no dia a dia e vai continuar a fazer, então, ó, não adianta nada fazer esse curso aqui e eu trazer todas essas ideias e materiais, porque, obviamente, você não vai colocar em prática. Né? Então, você tem que lembrar o seguinte, e vem cá, os alunos não estão na escola hoje, mas você age assim sempre, no dia a dia? Ah, é o jeito que eu sou. Piorou. Isso quer dizer que os alunos assistem essas cenas, né? Vem você fazer essas coisas. Nós sabemos em educação, e não somos nós espíritas que estamos isolados falando isso. Está aí nos grandes educadores da humanidade, os pedagogos, nós sabemos que o exemplo é a maior força da educação. E adianta fazer discurso, chamar a atenção, não sabe dar bom dia, não sei o quê. Se você não dá bom dia, não é? Se você atropela também, se você desrespeita, então nós precisamos tomar muito cuidado, porque a própria LDB está falando aqui que a finalidade da educação é trabalhar a solidariedade humana, o desenvolvimento do educando, o exercício da cidadania. Então tem que partir de você, né? Tem que partir, porque você é o exemplo. Para não ser aquela professora que eu tive na época do meu ensino fundamental, né? Que ela entrou na sala de aula e olha a cena. Ela entrou na sala de aula e olhou para nós, estávamos ali sentados, aguardando a aula começar. Não quero ouvir um pio. Hoje eu já acordei com enxaqueca e estou por aqui com vocês. Primeiro que abrir a boca, vai para a diretoria. Abram um livro na página tal e façam a leitura. Ora, o que acontece a você, aluno? Você se revolta, né? Isso é professora? Isso é jeito de me tratar? Tudo bem, eu entendo que ela esteja com enxaqueca. Ok. Mas precisa ser grossa, faltar com a educação, com respeito, já entrar ameaçando. Cadê o bom exemplo? Então, nós precisamos tomar cuidado. E aí você tocou numa outra questão, que é o sistema. É verdade, Ronaldo. Muitos professores são bons seres humanos. E tentam. Eu tive uma live com professores estaduais do interior do estado de São Paulo, de uma cidade do interior do estado de São Paulo, e eles foram muito honestos. Ao conversarem comigo, disseram, olha, a sua abordagem é o que eu sonho, é o que eu quero fazer. Mas a Secretaria de Educação nos sufoca de uma tal maneira, exige tantas coisas, é tanta burocracia, é tanta solicitação disso e daquilo, que não tem condição de fazer. E se eu tento fazer, né, consigo as minhas brechas ali, pode contar que a coordenação vai me chamar, eu vou ser questionado, vai dizer que eu estou deixando de cumprir isso e aquilo, que essa não é a minha função, e assim por diante. Então, nós temos um problema dessa zona de conforto que foi criada, em que os legisladores, em que os burocratas da educação não querem sair. E aí criam um monte de exigências para não permitir que se faça diferente. Essa é a grande verdade. Então, o que é que nós vemos? Nós vemos, então, todo um sistema
que anda na contramão do que diz a própria legislação. Essa, infelizmente, é a grande verdade. Um abraço aqui também à nossa Tereza Paula, tá? Que está nos lembrando aqui que o exemplo arrasta. E é verdade, Tereza, sem nenhuma dúvida. Pode falar, Ronaldo, diga aí. Mas é isso, ficamos numa mesmice, Marcos. No mundo todo, não é coisa de Brasil, não. O mundo todo está passando por essa crise moral. É uma crise moral pela qual a doutrina espírita vem justamente levantar, dar força a tudo isso. Até porque o que os espíritos nos falam? Com a lei do progresso, com esse desenvolvimento, a lei humana ela vai se aproximando com a lei divina. E está aí a LDB dando um grande passo sobre isso. Não há como falar aqui diferente. Aqui, olha, no artigo 3, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber. Está aqui no artigo 3. A gente fica meio assim, meio atônito, porque pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. É o que praticamente acaba não acontecendo, que a gente não vê. Porque o outro tá vendo? É homofóbico, tá vendo? Peraí. Vamos discutir primeiro o que é homofobia. Porque discordar eu posso, o outro pode discordar, eu vou discordar. Isso é normal. Está aqui, tolerância, concepções e o apreço à liberdade. Eu não sou obrigado a concordar, mas tenho obrigação de respeitar e ser respeitado. Ponto. E acabou, não tem essa. A liberdade é isso. É o meu limite, opa, parou aqui, começa do outro e vice-versa. Eu tenho que respeitar. Nós não somos, eu e Marcos não somos de outro planeta, não. Nós convivemos na nossa infância, na nossa adolescência, passando pelas mesmas coisas. E coisas ainda piores do que hoje. É isso que as pessoas não entendem. Vocês estão fora, porque hoje em dia, essa liberdade... Não, na nossa época a coisa não era de autoridade, era autoritarismo. Ainda tem isso ainda que nós passamos. Então, não fiquem pensando que aqui tem santinhos, não. Nós passamos também pelos nossos apertos. Por isso mesmo, nós estamos aqui, por experiência, tentar repassar a todos vocês que o respeito ao outro é fundamental. Eu tenho na minha própria família, vou dar um exemplo aqui, já falei aqui várias vezes, que vem da família. Meu filho é padrinho de amigos que se casaram, os dois, estão lá. A esposa não aceita. Ponto. Mas também não há proibição, não há ficar jogando piadinha. Ela respeita o posicionamento do meu filho como esposa dele. E vice-versa. Faz parte do processo essa convivência. Até porque na escola, quando você sai de casa para a rua, antes disso você tem um espaço de convivência dentro de casa, ou todo mundo pensa igual dentro de casa. Parece que na rua... Não, na rua... Peraí, mas dentro de casa, na sua casa, no seu lar, vamos colocar o lar, não a casa, eu tenho que respeitar. Se no meu lar eu não respeito algumas adversidades, para a sociedade, de fato, quando eu me debruço, na prática, eu estou sendo apenas replicando o que eu estou sendo dentro da minha casa. Geralmente é assim. Então, a educação vem de casa? Vem de casa. A escola, todos os seus agentes que estão ali, essa educação de todos vem de casa. Não há como separar isso. O meu exemplo numa escola, na rua, na fila, no banco, enfim, na sociedade como um todo, ela vem da minha prerrogativa de ser respeitado, de respeitar e, sobretudo, aí entra mais uma vez o que Jesus falou.
no amor, nessa compreensão do amor. Eu estou fazendo ponte, trazendo à luz a doutrina espírita, o exemplo de Jesus, para nós nos debruçarmos dentro da lei, que a lei está aqui, respeito, no seu artigo 4, no seu artigo 3º, no item do 4º aqui, 3º, 4º, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Não sou eu que estou falando. Ou estão rasgando a lei, esse item aqui está estranho. Desculpa nós sermos assim, de estar dando ênfase a isso, que parece que, né, Marcos, nós estamos inventando algo novo. Esses dois estão trazendo coisas novas. Mal sabe eles que na prática não é assim. Mas não estou discutindo prática ou não prática. A teoria está aqui, a prática tem que ser aqui. Por que estamos invertendo a lei que está aqui? Então, Você tem acabou... alguma coisa errada. Ronaldo, você destacou aí o item da lei, né? Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Você leu aqui, está aqui, ó, está na lei, é o artigo 3º aqui da LDB, está aqui. Então, nós não estamos inventando isso. A educação precisa trabalhar o respeito à liberdade e o apreço à tolerância. E, relembrando aqui o artigo 2º, quando diz aqui, a educação, dever da família e do Estado, o Estado é representado pela escola, né? Então está na própria lei que a família educa, a família faz parte do processo educacional. Infelizmente, o que nós vimos ao longo do tempo foi um afastamento entre escola e família. Esse é que é o grande problema. Mas a lei é muito clara. O processo educacional compete tanto à família quanto à escola, e neste caso aqui a escola representando o Estado. Então, quando o Espiritismo vem e fala que a família, né, que o lar é a primeira escola, né, nós vemos que a LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, referenda o pensamento espírita, porque também reconhece que a educação provém da família e que a família precisa trabalhar com a escola e que a escola precisa trabalhar com a família. É isso que precisa acontecer. Tá? Mas, Ronaldo, olha só, nós temos muito que conversar ainda, né? Nós destacamos algumas coisas da LDB, mas ainda temos que destacar os parâmetros curriculares nacionais. Tem muita coisa que está na legislação e que nós não temos encontrado efetivamente nas escolas. Mas nós já estamos aqui chegando no final do nosso tempo e eu estou vendo aqui também, tá, a participação da Alzenice Calquete, tá, a nossa Tereza Paula também lembrando aqui... tá lembrando que nem se conhece a lei muitas vezes. É realmente uma verdade. A legislação fica engavetada, né? E nós nos perdemos aí com outras coisas. Mas, Ronaldo, estamos chegando no final do nosso tempo, né? Então, suas palavras aí. As nossas palavras é que a semana que vem promete, e vou ler só desse artigo aqui ainda, que é o 11º, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Gente, está aqui. E o Espiritismo fala também sobre isso, sobre todo esse aspecto da educação, do trabalho que dignifica o homem e as práticas sociais. Nós vivemos em sociedade, não há como fugirmos disso. Que Jesus nos abençoe, muita paz. Até a semana que vem, o carinho de todos aí, que Jesus abençoe os lares de todos. Marcos, muito obrigado. E Tavares também, que Jesus o abençoe. Muito obrigado a todos pela companhia, pela participação, estão aparecendo aí agora na tela, né? E que nós possamos, então, estarmos aqui sempre com Jesus, vibrando pelo bem da humanidade, realizando esse bem acima de tudo. Grande abraço a você que nos acompanhou, paz em seu coração. Até a próxima segunda-feira, em mais um Espiritismo e Educação, onde nós vamos continuar esse nosso bate-papo, esta conversa sobre a lei brasileira da educação, a realidade escolar
e o que o Espiritismo também nos solicita. Muita paz em todos os corações. Até nosso próximo encontro.